Olha, estamos de volta agora com a lição 2 do programa Adoração em Família. Nesta série de programas, nós estamos estudando um livro fantástico. É o livro Orientação da Criança. E você é convidado para vir com a gente. Estamos trabalhando hoje com dois pastores, pastor Geraldo Magela Tostes e o pastor Almir Pires. Muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Pastor Geraldo, a gente sempre começa falando de culto da família, né? Certo. No programa Adoração em Família, antes de estudar o livro. Você lembra de alguma coisa que a gente não deve fazer no culto? Pois então, pastor, eu sei de uma história não muito feliz nesta educação dos filhos na hora de realizar o culto pela manhã. Uma história de uma família bem próxima, um pai que tinha 8 filhos. Olha. Um homem de Deus, assim, no seu sentido de ser, mas eu acho que ele cometeu um erro porque os filhos reclamavam muito. E um deles eu convivo diretamente com eles. Qual era o problema? Ele levava mais de 1 hora para realizar o culto da manhã e 1 hora à noite. Era enfadonho. Os jovens, crianças, a faixa etária muito diferente de um mais velho para o mais novo. Era uma coisa muito pesada, maçante, e aquilo criou um trauma nesses filhos. A própria pessoa que era um dos filhos, que eu convivo, ela não gosta de realizar o culto porque se tornou um trauma na mente dela. Então isso é um bloqueio, né? Então não é uma coisa boa demorar demais, né? Para fazer um culto ali. Você sabe que o nosso alvo lá em casa é fazer culto Caleb. 5 minutos. Né? Isso 5 é ideal. minutos. Agora 1 hora. É 1 hora é demais, realmente demais. Muito obrigado. Tá aí para você, hein? Cultos curtos, muito importante. Pastor Almir, vamos depressa para o nosso guia de estudos. A primeira pergunta, tem mãe que quer fazer tudo para os filhos, não deixa para os filhos fazer nada. Por que é importante ajudar os filhos a fazer o trabalho em casa? Então, pastor, ensinar faz parte da formação do caráter da criança. E essas lições que nós passamos para as crianças, lições práticas para a vida também. Quando a criança, é em casa que deve ensinar a lavar, limpar, organizar, e ordem, tudo isso. Claro. Quando ensina para a criança, ela aprende também para a vida. Aprende a gostar do trabalho, aprende a fazer direito, aprende a fazer rápido, aprende a Agora, isso dá ordem. trabalho para a mãe. Seria muito mais fácil a mãe dizer, deixa que eu faço. Tem mãe que faz isso. E cria filhos com autoestima baixíssima, porque o filho diz, eu não sou capaz de fazer, minha mãe tem que fazer tudo, né? Pastor Geraldo, o que acontece com os filhos quando os pais não ensinam o gosto pelo trabalho? Já é uma pergunta ligada com a outra, né? Eles ficam preguiçosos. Essa é a verdade. E a orientação profética é que as mães e os pais devem ensinar os filhos a trabalharem, porque eles vão ser inúteis no futuro. Ele tem que ter amor ao trabalho, ele tem que ter responsabilidade, isso se aprende pequeno. E é isso que deve ser feito. Isso parece estar em oposição a uma ideia corrente por aí de que não deve haver trabalho infantil. Claro, não deve haver trabalho escravo, trabalho remunerado, exploração, mas os pais devem sim ensinar os filhos a trabalhar. Trabalhar em casa. Eu me lembro da minha tarefa, né, era encerar a varanda lá de casa, né? Era uma varanda enorme que tinha lá em casa, e aquilo era pesado para mim. Eu era criança, né? Mas a minha mãe ficava lá. Depois tinha que encerar o quarto, né? Mas eu aprendi, né? E eu lembro disso, isso foi muito útil, né? E todos os filhos têm que aprender a fazer uma tarefa dentro de casa, né? A trabalhar ali, cuidar da casa, e isso vai servir para o futuro dele lá na frente. Legal. Pastor Almir, o que os pais podem fazer para ensinar os filhos a estarem satisfeitos com prazeres simples? Tem gente que sempre acha que tem que ter um videozinho, eu tenho que comprar alguma coisa, um game, e a criança tem que sempre estar... O que eu posso fazer? O que diz o texto? Tem que deixar a criança ser criança mesmo, né? A criança gosta de correr, pular, brincar, contar as suas histórias, fazer de conta, é coisa de criança. Mas hoje não, hoje nós expomos a criança a esse videogames, tecnologia, e às vezes isso é perigoso, porque o excesso disso na vida da criança, né, até deseduca e traz problemas para a vida, pastor. Então pode deixar a criança aprender a se divertir por si própria. Né? A gente, quando era pequeno, eu me lembro, a gente fazia tratorzinho de carretel de linha de madeira, assim com elástico e lápis, e a gente fazia tratorzinho com aquilo. E se desenvolve a criatividade, inclusive, né? Hoje existe o problema da informática, que as crianças estão envolvidas, e também
Às vezes os pais não querem deixar as crianças brincar. Tem que deixar ele brincar, se divertir. Tem até alguns mecanismos bem baratos para comprar massinha, papel, mandar ele cortar, ele desenhar e criar o brinquedo dele. Isso ajuda muito a mente dele, né? Pastor Geraldo, já que você está falando, como ensinar as crianças e jovens a usar melhor o dinheiro? Como os pais podem atuar nisso? Duas coisas. Se o pai lembrar dessas duas coisas, ele está orientado. Primeiro é escolher. A criança tem que escolher o que ela quer. Mas segundo, é ele aprender a gastar. Tem que escolher dentro de um valor e ele deve registrar, ele deve contabilizar. Ele deve ter o controle da compra, né? Olha, meu filho, você tem isso, você pode comprar o que você quiser dentro desse valor. Isso leva para a vida, porque tem Ele gente aprende, né? que não aprendeu isso em casa, vai formar uma família e é descontrolado nas tudo finanças. que quer, vai comprando e aí... Vive endividado. Aí ele não aprende, né? Ele tem que registrar, né? E quanto mais cedo ele aprender a registrar, ele calcular, ele saber o valor das coisas e ele mesmo decidir por ele próprio, isso vai ajudar o futuro dele lá na frente, ele fazer as escolhas dele. Né? Ele vai ser inteligente, ele vai comprar aquilo que é mais barato, aquilo que ele gosta mais, aquilo aprender que pode pechinchar. sobrar. Né? E aí é verdade, isso é importante. Pastor Almir, que princípios são muito importantes para o desenvolvimento físico, mental e espiritual das crianças? Então, Ellen White fala aqui no livro Orientação da Criança que elas não devem ser forçadas a uma maturidade precoce. Que coisa. Hoje, desde cedo, os pais já querem levar a criança para a escola, querem submeter a um programa intenso de aprendizagem, depois tem outras atividades. Vestir com curso roupa de inglês, adulto, pintar com vestir pintura de adulto, forçando uma maturidade que não é natural. Que né? não é natural da criança. E Deus aqui está dizendo que a gente deve deixar a criança ser criança. Quanto mais for criança, melhor. Deixa ser criança, né? Deixa ser criança. Que coisa. Hoje, se você pega um botão de rosa e você abre o botão antes do tempo, ela não vai estar linda, bem desenvolvida. Não vai ter o depois. perfume que ela teria depois. Isso mesmo. Que analogia interessante. E você já viu, pastor Geraldo, pais que elogiam demais o filho? Vai, filhão! Né? Vai. É um elogio falso, né? Motivação é uma coisa, bajular o filho é outra, né? Engambelar o filho, né? O pai tem que ser honesto, né? E deve elogiar o filho de maneira inteligente, porque senão ele vai ficar muito vaidoso, muito senhor de si, fica muito orgulhoso, né? E começa a se encher, né? Se achar que é o melhor da turma. Ninguém suporta uma pessoa ele, assim. Né? E às vezes o culpado é o pai mesmo e a ele mãe. fica sobrepujando o filho em relação aos seus coleguinhas. Até mesmo com a própria roupa, né? E roupa de grife, roupa cara, para você mostrar que, que você é melhor do que seus coleguinhas. Isso é muito perigoso, você vai criar uma criança problemática para o futuro. Ele não pode ser engambelado, essa é a verdade. Entendendo que o elogio é necessário. Claro. Né? Claro. O elogio certo, olha, correto. Filho, parabéns, acho que você fez muito bem, Deus te abençoe, use. Sem coisa melosa, sem falsidade, né? E também, elogio honesto. Quando você elogia a pessoa, a beleza, a inteligência, a capacidade, isso cria crianças vaidosas, orgulhosas, problemas na vida. Talvez seja melhor elogiar traços de caráter do que aspectos físicos, né? Isso. Aspecto físico eu não tenho muito controle, mas traços de caráter eu tenho controle, né? A sexta pergunta, aliás, nós estamos indo para a sétima agora. De que maneira alguns pais podem induzir os filhos a mentir, pastor Almir? Eu acho que a primeira coisa aqui é não sendo um modelo de veracidade, pastor. Essa é uma coisa interessante. Outra coisa é quando você chama a criança quando erra, você conversa sempre olhando no olho dela e apontando o dedo e com palavras ásperas. E voz alta e voz forte, alta. né? Austeridade, né? Austeridade. Então isso é muito perigoso, a pessoa hostil, né? O pai hostil com o filho cria esse problema muito sério, né? Hoje a gente conversa com crianças, elas têm até medo de olhar para o olho da gente. Por quê? Porque os pais chamam com essa dureza, com essa austeridade. Isso afasta. E isso aí, além de desviar o olho, ainda pode fazer a criança mentir, ter medo, se confundir. Né? Isso é perigoso. Tem coisas que são melhores do que dinheiro para a gente deixar para as crianças. Qual é uma delas, pastor Geraldo? Educação. É ele aprender a ser ele próprio, né? Isso vale mais que o dinheiro, ele aprender a ser maduro por ele mesmo, né? Isso é educação. Às vezes o pai quer se virar por si mesmo, né? Ele se independer, né? Desde pequeno, né? Trabalhar nas férias, por exemplo, na comportagem, né? Você mande seu filho para a comportagem, você vai fazer uma grande coisa na vida dele. É verdade. Gente, nós vamos ficando por aqui com
com a lição 2 do programa Adoração em Família. Use o seu guia de estudos, leia o livro todo, não fique só nessas lições e que Deus abençoe você e a educação dos seus filhos para a vida eterna. Um abraço e até o nosso próximo programa.